E aí, conectados, firmeza? Apertem os cintos e segura a visão, porque hoje, meu amigo, o nosso estúdio tá todo amarelinho. Todo! Podia até ser aquela música do Gugu, mas não é, porque hoje a nossa conexão é pelo projeto Rondon Larissa Cacheta. Isso aí, Matheus. Nós estamos aqui com os nossos alunos e também professor rondonistas. E a gente tem muita história pra contar. Na verdade, eles, que a gente vai ouvir, dar boas risadas e aprender muito, não é? Demais! Com ele, o professor Elcio, a aluna Yasmin, do curso de Psicologia, e o Guilherme, aluno de Arquitetura e Urbanismo. Sejam bem-vindos! O Elcio, ele teve uma pegada do AE já. Ele já puxou. Você vê que eu já puxei. Ele puxou. A introdução. Ele já participou aqui, entendeu? Isso me causa uma pequena preocupação. Por quê? Você acha que Uma o quê? vaga, talvez. Ali? Olha só, se tiver uma vaguinha aqui no Não podcast. tem. Eu acho que você já faz coisa demais. Ela tá bom. Já você quer tudo. trabalhar aqui no podcast, Já quer participar adoraria. de todo o Rondon, entendeu? Poliana, temos vaga? Não temos vaga. Temos vaga, Ah, infelizmente. Próxima infelizmente. oportunidade aí, Poliana, você deixa a gente, tá? Me dá, vou deixar meu currículo aqui. Olha só. Expertise em medicina com participação no podcast. Mas tira do Elcio, então. Deixa ele um pouco, porque ele quer demais. Tô brincando. Mas o Elcio realmente ele tá em tudo. Tá em tudo. Tá em tudo. Gente, não tá em Elcio, tudo. quantos rondons? Eu participei, agora foi o meu 4º Rondon. Mais 2 eu participei enquanto aluno e agora é o 2º enquanto professor. E eu falo que é um propósito de vida, sabe, Matheus? Porque eu participei enquanto aluno e foi algo que me ajudou a transformar o meu jeito de ver o mundo. E, pra mim, eu sinto que é como se fosse uma obrigação social minha mesmo. Porque eu designo as minhas férias para levar os meninos e eu escrevo projeto e idealizo tudo, ajudo na gestão, organização. Então, pra mim, é um propósito de fazer com que eles vivenciem aquilo que eu vivi e que pra mim mudou o jeito que eu enxergo o mundo mesmo. Então, eu sou muito feliz de ser rondonista e eu acho que isso é uma coisa que tá no espírito da gente mesmo, sabe? Maravilhoso. É uma missão, né? Eu lembro de entrevistá-lo quando ele era aluno e você falando com Posso brilho falar nos o olhos. ano? Não, acho que não. Acho que a gente... O Elcio tá muito conservado Fala. É porque, pra na falar. verdade, eu comecei com os meus 10 anos de idade, né? Eu Então, também, eu nessa passei na época... faculdade aqui, eu era estudante, mas tinha 14 anos. Eu não. 2013, Eu isso. nem era nascido Nossa, nessa aí era época. 2013. Entendi, você não era, realmente. Acontece. 2013, e aí você foi em 2, o que é uma exceção, porque geralmente você pode participar só uma Na vez. verdade, você pode participar só de uma vez, mas na época, hoje não tem mais, mas na época tinha 2 operações. Uma de terra e a de água, que era um navio hospital que fazia atendimento à comunidade ribeirinha. Desde a pandemia, esse navio hospital já não está acontecendo mais, o que é uma pena, mas eu pude ter as 2 experiências. A experiência que os meninos tiveram, né, uma operação de terra, e eu ainda tive essa experiência que foi incrível, que foi atendendo a comunidade ribeirinha da Ilha do Marajó, lá no Pará. Foi muito, Olha, muito, muito que legal. chique, maravilhoso. Bonitos. Realmente é uma outra realidade, né? Só pra informar o pessoal, que a gente já começou aqui, a gente engajou e não explicou. Porque a A gente gente... não explicou. 15 dias É. dessa edição. 15 dias em missão. Gonçalves, que é uma Sim. cidade de Minas Gerais, se você não conhece, no sul de Minas Gerais. E aí nós estamos aqui com 2 alunos e Elcio, professor, mais outros alunos, e também teve outro professor que estava participando. Sim. 8 alunos e 2 professores. E 2 professores. Então a gente vai contar um pouquinho dessas histórias, representando também quem esteve, outras instituições envolvidas. O Unipan já participa há anos, né? E o Elcio envolvido sempre aí, de alguma forma ou outra, no Rondon. E é só pra galera entender, né? É, Primeiro, quem não sabe, quem nunca ouviu falar, acho difícil, mas tem gente que eu já perguntei e não sabia. O que é o Projeto Rondon? Então, o Projeto Rondon é um dos projetos mais antigos do Brasil, visto que ele começou na década de 60 e é uma homenagem ao Marechal Rondon, que é considerado o Marechal da Paz. Esse projeto, ele inicialmente visava levar assistência às comunidades que viviam em lugares remotos, na Amazônia, no Maranhão, no Pará. E aí, desde o ano 2000, ele mudou a cara, porque ele deixou de ser assistencialista para trabalhar com educação, ou seja, um time de universitários e professores universitários vão até alguma cidade que é pré-selecionada pelo Ministério da Defesa, que é inicialmente quem organiza e faz a gestão, porque essa é uma ação interministerial, mas é comandada pelo Ministério da Defesa. E o Ministério seleciona essas cidades e nós vamos até a cidade para levar ações.
ações de promoção de saúde, ações voltadas para educação, voltadas para cultura, direitos humanos, geração de renda, emprego, turismo, infraestrutura da cidade. Então a gente faz várias coisas voltadas para isso e a gente consegue ver nesses 15 dias, que embora seja muito pouco tempo, a gente consegue ver uma transformação muito grande na cidade. Por isso que é tão lindo o projeto. Meninos, e para vocês, como que foi participar? Desde aquele momento assim, não, eu topo ir para essa missão, 15 dias longe de casa, para um lugar talvez desconhecido para vocês, como é que foi? Eu acho que é uma frase que o Gigas comenta muito e aí ficou internalizada entre nós, diz muito. Que a gente comenta que o Rondon a gente não consegue explicar, né? A gente só vive. Então, assim, partindo do que o Elcio disse também, eu considero uma transformação, não só lá, eu acho que foi uma transformação, assim, minha mesmo, sabe? Como profissional, como pessoa. A preparação, assim, foi um pouco difícil, porque foi meio em cima da hora, né? De certa forma, foi meio tudo pressado, assim, então nas férias. Daí, aquele turbilhão de sentimentos, e aí a gente chega lá e é uma coisa totalmente diferente do que a gente tinha pesquisado, que a gente tinha planejado. E lidar com essas questões, né, que a gente não tinha planejado também é desafiador, mas foi um desafio muito bem-vindo, assim, sabe? Eu vejo que eu, como pessoa, como profissional, como tudo, assim, desenvolver coisas que eu não teria oportunidade de desenvolver em qualquer outro projeto, em qualquer outra situação. Tipo o quê? Então, em tudo. O olhar para o indivíduo mesmo, sabe? É importante, assim, a gente já, igual o Elcio comenta, eles já levam alunos da metade do curso para cima, né? Até pela carga teórica, enfim. Mas você estar lá e ter que abandonar um pouco da teoria para você fazer o que você consegue fazer. Então, entender que a teoria não perpassa mesmo. O olhar, a importância do abraço, a importância do cuidado. Então, essas coisas, assim, sabe? É muito significativo eu levar isso para minha prática, para minha vida, né? O slogan do projeto é uma lição de vida e de Sim, cidadania. E é bem é. isso, assim. A gente traz o que a gente desenvolve aqui dentro da universidade, desenvolve isso e leva para as comunidades. E, além disso, a gente desenvolve nosso olhar enquanto ser humano também. De olhar o sofrimento daquelas pessoas e de falar assim, tipo, sim, a gente pode fazer um monte de coisa para isso, sabe? A gente não pode assistir isso e achar que é distante da nossa realidade. Porque nós andamos aqui 800, 700, 800 quilômetros e encontramos realidades muito diferentes das nossas em muitos aspectos. E a gente pode fazer muito por essas pessoas. E dentro do próprio estado, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas em Minas Gerais, se tá vivendo aqui paralelo comigo que tá acontecendo isso, né? A gente não tem noção. Agora, pro Gigas, eu quero perguntar, já começando do princípio, porque vocês começam indo pro quartel, não é isso? Assim que começa a viagem. Aí, beleza, vocês já tinham ouvido falar, com certeza, do Rondon, já tinham escutado a história, mas como que foi quando você chegou lá, primeiras impressões, como que vocês foram recebidos e como que foi a experiência de estar ali com o pessoal do Exército? Foi uma experiência muito, muito boa. A gente chega e é acolhido de uma forma que a gente não espera. A gente acordava às 5 da manhã, tomava banho gelado. Tranquilo. Já começa Banho no gelado. Banho gelado. 5 horas da manhã já toma um banhozinho gelado, que é pra dar aquela pra dar uma acordada. acordadinha. Uma acordadinha de leve. Na verdade, as pessoas começam a se mexer no quarto umas 4 horas da manhã, né? Umas 4, 4 e meia, o pessoal começa a acordar. E aí, são 200 beliches juntos? São. E O assim, das meninas é antes de 4. Não, mas isso é o pessoal do Rondon também, ou o pessoal do quartel que tá junto com vocês? Não, o quartinho fica só o pessoal do Rondon. Mas Só, que, né? que povo que acorda todo mundo 4 horas da manhã? O que é isso? quando não é de Ansiedade? tiro, Isso é pelo banho, Larissa. É porque você nunca dividiu o quarto com 200 200 pessoas, não, é e realmente. o banheiro com 200 pessoas. E vocês têm quanto tempo? Se da água acabar. E tem quanto tempo pra todo mundo tomar? Tipo assim, 1 hora, 200 pessoas tomaram banho, é isso? No começo, né, nos primeiros dias não tinha estabelecido. Até que deu uma questão. Até que né? deu ruim, água. deu ruim. E nem alguém ficou sem banho. Aí depois no final teve 3 minutos. Pelo menos no banheiro das meninas, 3 minutos. 3 Vocês minutos ficaram pro sem banho? A gente usava estratégia. Eu, por exemplo, ia em horário que era o horário de almoço ou janta. Então, eu atrasava 5 minutos para tomar banho. Aí pegava o banheiro mais vazio. Se você Eu ficou sem faria tomar o mesmo. banho. Até hoje. Eu percebi. Eu senti uma Não, coisa tô brincando, mas eu tento usar dessa estratégia. Eu tento ir em horários que são horários de menos pico. Lá é uma coisa engraçada, porque a maioria por se tratar de um quartel, as pessoas, elas andam bem adiantadas, assim. Então, atrasos não são tolerados, né?
Então, assim, geralmente eu atrasava. Você é atrasado do rolê? Porque eu sou. Você? Né? Nunca, né? Não. Jamais, jamais. Então, assim, às vezes eu fazia as outras coisas primeiro, organizava minhas coisas, organizava as coisas de ir, deixava pra tomar banho pro fim. Então é ruim que você pega o banheiro todo molhado, mas em compensação, você não precisa ficar ali quilometricamente na fila, sabe? Então isso facilita um pouco na hora da gestão do banho. Mas é difícil até por conta que tem que ser um banho rápido, a água realmente é fria. E pelo menos nos primeiros dias, o chuveiro foram todos os chuveiros juntos, assim, tipo, todo mundo tomando banho junto, sabe? Coletivamente e aí, coletivamente pelado. Já percebemos que o Elcio também não gosta de pegar o piso do banheiro Molhado. Eu prefiro evitar. Ele Não, já e deixa também, assim, entre linhas ali. Todo fresco, né? Indo pro Rondon, mas Como todo não? fresco. Mas talvez um chinelinho, né? Não, Você vai mas é de obrigatório, chinelinho, chinelo é né? obrigatório, Você vai de né? chinelinho, É. não olha pra baixo. A questão é aqui, ó. Olha só pra cá. ó. Isso, e Ligou aqui, ó. banho 3 Acabou, minutos. Isso, pronto. Banho frio, Mas- é isso. E dava tempo de lavar o cabelo? A gente teve que desenvolver uma técnica, Como inclusive. foi a técnica? Queremos. Porque 3 compartilhe. minutos não dá tempo, né, gente? Ainda mais, igual Dá o Elcio sim. comentou. Não. O banheiro sim. Um cabelo desse tamanho, coitada. Não dá. Mas Não dá. deixa eu explicar também. Porque, né, aí fica parecendo que a gente também tá vivendo uma realidade paralela, mas não é. É porque tinha alguns chuveiros que eram meio que 2 saídas, assim. Então, 2 meninas pra um chuveiro. Alguns tinham que ser assim, sabe? E aí éramos muitas meninas, então não tinha esse privilégio de, um horário de menos pico. Era sempre pico. Gente, toda hora que tinha mulher lá no banheiro. Então, a gente teve que desenvolver mesmo, e as meninas, assim, né, pra lavar o cabelo, enfim, foi uma luta. Mas aí, o que a gente fazia? A gente passava o shampoo mesmo antes de entrar no banho. Na A fila seco. ali, ó. A seco, na fila ali, enquanto as meninas iam tomando banho. Às vezes dava só uma borrifadinha Era isso. com a água da pia, né? As meninas lavavam, tipo, A gente levou um pia. borrifador, na verdade, inclusive por conta da oficina, ainda bem. E aí a gente passava já, ensaboava já, então já chegava no banho só pra enxaguar e passar o condicionador e lavar o corpo. Maravilhoso. Daí Fica a deu tudo dica. certo. Quer tomar um banho rápido em casa, economizar sua água? Primeiro a seco. Você vai ali Depois fazer. você Depois passa eu só entro no banho enxaguar. de É isso. Depois você Vamos Eu reduzir gostei. o consumo de água. O meio ambiente rotina, agradece. Não é? Mas é isso. E deu tudo certo. Eu fiquei curioso. É Gigas, né? O seu apelido, Sim. Guilherme? Amigas, eu já. Gigas, é um ronco ou um presente misterioso? Vários roncos. Vários roncos. Vários Se fosse um, tava ótimo, né, Se Giga? fosse um, É tá? ouvi dizer que teve até caça ao roncador. Sim. Como é que foi isso? Tu acordava de manhã pra tomar café e aí era só o celular rodando com vídeo, assim, com provas. Essa Mas como noite, assim? fulano roncou. E aí teve uma vez que me pegaram roncar. Logo eu que reclamei de todo mundo. Nossa, que constrangimento. Sim, ronquei bastante. O café era até engraçado, né? A gente reunia e os meninos contavam, porque lá a gente teve esse privilégio de não ter isso. Não e tinha aí os ninguém meninos roncando, não, tinha uma a roncadora. gente teve sorte. É E que a aí os Larissa não meninos foi. contavam. Porque senão minha amiga. Não, é brincadeira, gente. É brincadeira. Realmente, isso foi uma brincadeira. Ela quer deixar Ela preocupada, claro. né? Não ronco. Mas lá não foi... Interessa, porque ninguém também vai dormir comigo que eu tô ouvindo. Lá não foi brincadeira. Lá a gente tinha alguns roncos que às vezes acordavam a gente à noite, sabe? Você fala, gente, mas quem tá roncando dessa altura? É um monstro. E É o caminhão que tá saindo eu pensava, agora. de onde que tá vindo isso? E aí a gente começava a buscar, né? De onde tá vindo o ronco. Pra dar uma sacudida. Pra tentar falar, falar, pelo amor vamos de lá, Deus. vamos tentar dar uma Vira de investigada lado, nisso aí, vira. querido. O Elcio já ia fazer um atendimento. Eu já ia pedir um médico do exame, é. Mas faz de conta que essa mochilinha aqui, ó, é uma pessoa. Como que você acordaria essa Eu vou pessoa? roncar, eu no vou roncar, ronco? eu vou roncar. Depende do horário. Você tá falando de 3 horas da manhã, né? É 2h30, 3. 3 horas da manhã, você pega um indivíduo que tá roncando e você faz assim, ó. Ô! Joga. Delicadíssimo. Uma delicadeza. Delicadíssimo. Uma abordagem bem assim, né? Humana, humanizada. Se for 11 horas da noite, eu mando uma abordagem, mas 3 horas da manhã, gente. Pelo amor de Pelo Deus. amor de pelo Deus, deixa eu amor de dormir. Deus, vamos abordar 5 horas da manhã eu tenho que acordar pra trabalhar? E por No falar nessa quarto. parte humanizada de vocês, o que vocês puderam desenvolver ao longo desses 15 dias? Eu acho que foi muito disso, igual eu comentei, né? Porque a gente foi numa cidade que tinha muita demanda, assim, psicológica, né? Então, acho que, inclusive, foi uma das demandas que a gente... Todo lugar que a gente ia, o pessoal falava sobre isso. E foi uma preocupação muito grande minha. Em termos de técnica também, né? Porque eu ainda sou aluna, enfim, nunca tinha botado realmente os meus conhecimentos na prática, enfim. Então, eu tava, assim, chegando na agonia. Porque também eu tinha muitos professores com quem eu tinha
a me amparar, né? Não tinha mais aquela divisão dos nossos ou dos meninos do IF, acabou que juntou tudo. Mas ainda assim, igual o Elcio Medicina, Gabi Nutrição, e os meninos de uma área ainda mais distante da saúde, né? Então, assim, eu meio que me senti, nossa, o que acontecer aqui vem pra mim, né? E aí eu tava muito nervosa, mas foi igual eu comentei no começo. A gente começa a perceber que, às vezes, o conhecimento técnico não é o mais necessário ali, sabe? Às vezes, o mais necessário é olhar e falar, não, eu tô aqui com você, né? A gente vai conseguir resolver alguma coisa. Então, às vezes, um abraço, às vezes, promover questões, igual a gente fez cinema, a gente fez o baile da terceira idade. Então, promover lazer para essas pessoas, às vezes, era realmente mais importante do que chegar com a técnica, né, para ensinar. Um diagnóstico, então, talvez a escuta, o acolhimento, né? Você dá o olhar atenção. de gratidão, sabe, Larissa? Nossa, porque, sim. assim, às vezes a gente fazia tão pouco, né? A Yasmin, ela fez muitos acolhimentos, né? A gente teve situações até de surto, né, Yasmin? De pessoas que entraram em surto durante a oficina. E ela fez acolhimentos e abordagens psicológicas, e às vezes coisas simples, assim, que não exigiam mais habilidades, né, assim, soft skills, né, habilidades mais... Fala em mais português. amenas. Português. Habilidades de comunicação, do que habilidades técnicas Técnicas. mesmo. E ainda assim as pessoas realmente olhavam pra gente com um olhar de gratidão tão grande que você falava, gente, isso faz tanta diferença. E talvez é esse que é a transformação do Rondon. De você ver que, por exemplo, você não precisa ser um mestre da pintura facial como o Gigas é. E ele Daqui a pouco Você, vai dar às um vezes, site pra gente. você pode desenhar assim, você quer desenhar um Homem-Aranha, você pode desenhar um Homem-Aranha de maneira mais simples. A criança vai te olhar com um olhar de gratidão tão lindo, como se aquele fosse o melhor Homem-Aranha da vida. Então, acho que é isso que a gente leva de lição, sabe, pro Rondon? Que aquilo que a gente pode fazer, sim, aquilo pode ser muito, sabe? Pode fazer muita diferença, o pouco que dá, né? Amiga, teve um quadro que você fazia no Conexão Unipan, que era aquele Dica Cultural. Sim. Que, inclusive, agora, Conexão Unipan aqui... Com vocês agora, dica cultural. Vai dar Larissa uma dica? Cacheta. Não, é porque tem um filme que chama O Amor é Contagiante. Acho que é... Amor é contagioso. Isso. Contagioso. Que eu acho que tem muito a ver com isso. Não sei se vocês já assistiram. Se não, assistam e façam uma resenha. Larissa Cacheta irá Vamos fazer um quadro. avaliar essa... E aí, a Poli vai editar, vai dar tudo certo. Porque é muito isso. É muito mais do que aplicar. É claro que toda a técnica É essencial. importante. é essencial, importante. mas se não tiver o amor, tiver o humano ali, não... Como usar a técnica, né? Você chegar lá endurecido demais, não vai alcançar, né, a pessoa. Não chega, né? E eu queria saber, vocês estão falando do estado psicológico das pessoas, que lá foi o que mais chamou a atenção. Mas como que é Gonçalves? Conta pra mim, Gigas. Como que é a cidade? Gonçalves é o significado mais próximo de amor, assim, que eu consegui conhecer, porque é um lugar lindo, as pessoas são lindas, e aí eu acho que a vibe fica incrível, né? Lá é super montanhoso, é o sul de Minas, então é verde pra todo lado. E o pessoal, assim... eu tô puxando saco de Gonçalves. Nós temos uma viagem daqui. Vamos montar uma excursão. Você que quer conhecer Gonçalves. Gigas vai como seu guia. Ele é apaixonadíssimo lá, né? Ele já faz a pintura facial no caminho. Você na trilha todo pintado. Uma coisa A gente maravilhosa. tá falando tanto dessa pintura. Conta pra gente, de onde que veio essa ideia da pintura? Foi por meio da oficina? Toda É um essa dom habilidade, escondido seu? Então, Mestre. a pintura era uma oficina da Ana, né? Era. Quem Era é uma Ana? oficina Carinha. da Ana. Da Odonto. Da Odonto. Ana Daldonto. Beijo pra você, Beijo. Ana Daldonto. Beijo, Ana. Que teve a oficina furtada, pelo jeito. Foi. Você simplesmente tomou conta. Ele entrou pra ajudar, né, Gigas? A gente se falou assim, ajudava. sai, deixa eu Dá fazer. licença, agora é Lá não tinha, né, oficina assim separada, era todo mundo junto. Todo mundo se e ajudava. aí- E eu sou apaixonado com criança, então falei... Gigas. Tio Gigas. Tio Gigas ia ajudar e aí perguntava, e o que você quer fazer hoje? E aí, era Homem-Aranha, e de Homem-Aranha foi passando pra Hulk, depois Mulher Maravilha, uma coisa mais Borboleta. elaborada. Foi, e aí já pediram Stitch, Unicórnio, Um palhaço. um palhaço. Não, palhaço é o quê? Mas o Stitch... O Stitch é unicórnio. difícil, difícil. é. Mas o Isso é- Gigas é artista mesmo, Ele é. né, Gigas? Olha, O Gigas faz olha, arquitetura ele e vai arte. pintar o olha, Matheus. Não, fica quieta, amiga. Um Stitch. Tem uma folha aí Lindo. e uma caneta? Uma caneta. Pode ser permanente, uma permanente. Não, Uma moça. Sim. Ele é artista, amigo. Vamos Ele é ver em artista. Aqui, você- Tatuagem de Ele é graça cheio de ainda. tatuagem. Eu não tenho... Pode desenhar aqui no meu braço, eu Tá bom. deixo. Você vai... Eu Olha, deixo. só pra mostrar Ó, o muque, ó. Você viu? Aqui no meu braço. Você pode desenhar. Pode, não, vai ser o Hulk agora. Mas que ela virou
aqui meu Deus assim, do ó. céu, gente. Enfim. Então, enquanto isso não acontece... Enquanto vai pegar aqui os Elcio, materiais... como é que acontece essa divisão dos alunos por cidades, por cursos, Então. até chegar na cidade destino? Inicialmente, a gente monta um projeto. Então, esse projeto a gente aqui do Unipam monta. Então, a gente junta vários coordenadores, professores, e a gente estuda aquela região e pensa o que pode ser interessante a gente levar para aquelas pessoas. E a gente monta um projeto que tem em torno de umas 40, 50 oficinas. E nessas 40, 50 oficinas, a gente, depois que o nosso projeto é aprovado pelo Ministério, e graças a Deus costuma ser bastante aprovado, já fomos várias vezes, depois que é aprovado, a gente divide isso entre os alunos. Então, quando a gente reúne com eles, a gente fala, olha, as oficinas são deles, todas são minha e todas são de todo mundo, mas cada oficina tem um responsável. Então, Yasmin tinha as oficinas dela, que era a responsabilidade dela, que era mais voltada para a parte da psicologia, saúde mental. O Gigas, da arquitetura, trabalhou com a questão de patrimônio histórico, cultura também, né? A gente fez uma oficina que foi muito badalada, que foi de pinturas em pano de prato. que foi super badalada. Me chamou a atenção. E aí Essa a gente divide essas oficinas para os alunos, a gente planeja tudo aqui antes, a gente planeja tudo para chegar lá com tudo idealizado, porque a gente leva as oficinas, não são muitas vezes para pessoas leigas. A gente leva oficinas, por exemplo, sobre educação no trânsito para os motoristas da cidade. Então a gente está indo falar para gente que tem conhecimento no assunto. Então a gente tem que ir com muita expertise. Nossa aluna do direito, por exemplo, foi lá e ela deu palestra para o pessoal responsável pelo jurídico da prefeitura, para a Câmara dos Vereadores, para os vereadores, para o prefeito. Então a gente trabalhou com autoridades, com pessoas que têm conhecimento muito grande. E a gente vai levar ampliar o conhecimento dessas pessoas. E a gente faz várias oficinas. Então tem várias, né, mais de 40, e tem algumas oficinas que foram realmente muito, muito badaladas. Uma dos exemplos dessa é a pintura de pano de prato, que foi uma oficina do Gigas. Gigas, relate pra gente, que oficina foi essa, meu querido? Foi no primeiro dia. Nossa, já de cara, começou. galera, eu tô aqui. Vou mostrar minha arte, Vamos minha ver como que pintura. vai ser. Você é muito amigo, né? Na hora de fazer o cronograma. Sim, a gente preparou tudo, tava tudo esquematizado, chegamos super empolgado, com medo também, né? E separamos... Você tá com vergonha, parece? Eu tô pensando se ele vai contar o real ou se ele vai contar eu tô É a realidade. Eu tô só esperando, que se ele não contar, eu conto. A gente quer tudo. Eita! Ó, vocês me ajudam então. Ah. Preparamos alguns desenhos pra levar pra fazer de decalque nesse pano de prato. E organizamos as cores das tintas, né? Só que esquecemos da cor principal, que era o amarelo. E todas tinham fruta. Então, Banana. Tinham frutas, legal. bananas. Que inclusive é a cor do rondon, mas o amarelo... Exatamente. Só um pedaço de tecido e cola aqui. Eu passei pano pro Gigas. Eu falei assim, talvez ele imaginou que ia juntar duas cores e formava amarelo. Boa. Nosso arquiteto pensando, claro. Não, ia logo uma cor primária, não tinha como fazer ela. Então bateu aquele desespero. E foi chegando muitas senhorinhas e todas assim, com o olho brilhando. Falaram, hoje eu vou fazer vários panos de prato. Aí você olhando pra banana do pano de prato, já triste já. Sim, e por coincidência escolheram só frutas, principalmente a que tinha banana, pera. Aí eu, vixe. E eu tentando convencer, vamos pintar a banana de azul. Fazer algo de Verde, sutil, porque uma essa coisa banana diferente, não uma amadureceu. banana verde. Não, e eles realmente usaram esse argumento. Olha, porque essa banana não amadureceu. Várias a banana bananas tá verde. verdes no meu pano Entendeu? de prato. O Juju, né, que era o professor também do IFTM, chegou e falou assim, super me ajudou esse argumento, ele falou, mas existe um tipo de banana roxa, ela é meio azulada, aí tá vendo, gente? Aí, Novos as conhecimentos. As senhorinhas assim, né, mas... Nunca vi. Levar pra casa esse pano de prato, Essa banana roxa, azul. A senhora falou assim, eu quero a minha banana quero amarela. Elas pintaram. Nós vamos colocar até aqui evidências dessa foto, dessa oficina. Mais uma do Elcio. Nós vamos colocar. Depois da Adriene, vem aí Elcio querendo tomar o podcast. Evidência. Nem sei que câmera que nós estamos mais. Aqui, ó. Enchar aqui? Enchar aqui? Aqui? Adriene coloca. Vai, Elcio, chama a foto aí. Eu vou colocar a foto da oficina de pano de prato do Gigas pra vocês conferirem os Um panos de desses prato já. desenvolvidos no primeiro dia. Olha, Então, que essa é a incrível banana. essa banana. Nas coisas Não, Eu sensacional. acho que ficou, assim, totalmente diferente, entendeu? Eu acho que tem que ter uma E arte. nesse E dia o a pessoal tinta roubando? vermelha. E o pessoal roubando os panos de prato? Essa que eu Como assim? quero. As senhorinhas Sim. se rebelaram? Sim. Meu Deus! Foi disputado, porque eles colocaram pano de prato pra secar pra ir pra outra oficina que tava acontecendo É também. muita coisa ao mesmo tempo. É. né? Sim.
E então, às vezes o pano de prato tava secando. Vou pegar o meu. Ai, que lindo desse, vou levar. Aí depois chegava depois. Cadê meu pano de prato? Nossa, Chegou. tinha um lindo, né? Gente, De uma lua nossa, desenhado, gente, uma tava lua com perfeito gatinho. com Eu acho que Aí nós a lua também foi temos branco, fotos né? Não foi dessa. amarelo. Temos fotos, Temos temos fotos, vídeos ele chamando. também. Ele chamando mais fotos. Então vamos chamar o Elcio diretamente. Salve, Elcio, é com você, vai daí. Desse pano de Bota a prato não lua aí sobrou na nem a tela. foto. Não, Como é não, que é? não foi nem a foto. Desse pano de prato não sobrou nem a Gente, foto. e assim, ficou lindo mesmo. Foi o mais bonito, assim, que ela tinha feito. Não desmerecendo os outros. É. Mas é porque eu realmente, Dona sabe, Sheila vai artista. ver a gente aqui. Ô, ó. Sheila, um Vamos beijo. fazer É. a caça do pano de prato. Quem, Vamos. atenção, Quem roubou vocês. o pano de prato da Dona Sheila Sheila? Como que é o pano de prato? As Agora características? tem um plot. É de lua. Peraí, é um plot Tem um twist. plot. Conta pra gente. Não, mas não, peraí. Não, claro, faz o merchan, faz o merchan. Como é que era o pano que sumiu? Era um com a lua e um gato, um gato na preto. frente Nossa, e uma era lindo. lua nova, né? Da Dona Sheila? Dona Sheila. Dona Dona Sheila Sheila. maravilhosa. de Então é o casal. seguinte, Foi. você que tá aí acompanhando a gente, se você tiver com esse pano de prato, Ó. mande aqui, @Unipanet, que você vai receber R$200 do Elcio. No Pix. Olha! No Pix do Elcio, tá bom? Então, e aí depois a gente vai leiloar esse pano de prato. Eu Vou ficar vou com pra mim, ele. Eu quero. Lua, gato, maravilhoso. lindo. Mas esse Qual plot que é o twist? plot? E aí a gente, assim, ela fez, aí eu falei, não, pode colocar aqui, né? Porque a gente tava se ajudando nessa oficina. Eu falei, não, pode botar aqui pra secar. Vai lá aproveitar essa oficina da cozinha, enfim. Ela, não, vou mesmo, mas não perde não, né? Não, perde não. E aí todo mundo foi, né? E aí eu fui ajudar as meninas da cozinha, voltei, enfim. Quando ela chega, não tem mais o pano de prato. E aí eu pensei, meu Deus, eu que pedi pra ela colocar ali. Você falou que não ia perder. Eu falei que não ia perder. E aí? E aí eu comecei, gente, onde tá esse pano de prato? Eu comecei, foi uns 15 minutos eu procurando e o Gigas pintando carinha. E eu, amigo, perdeu. E ele, nossa, mesmo? Perdeu. Ela batendo de porta em porta nas casas. Não, tá. Cadê o pano? Olhadinha, cadê sua Tava. cozinha? Gente, eu tava desesperada. Olhei de tudo, que a gente leva uma malona, né? Com um monte de coisa. Olhei de tudo e nada. E eu num constrangimento pra ela. Falei, nossa, perdeu mesmo. E aí o Giga só chegou em mim e falou assim, pode contar, Tu né? vai contar Aí isso. eu vou contar. Lógico que Conta não. Peraí. tudo. Não, gente, vamos isso não precisa chamar? contar. 3, 2, Dona 1. Sheila, não, essa parte a senhora não precisa de ver. Agora Acontece- para agora o A Dona podcast. Sheila vai parar. Não, peraí, vai parar porque... Exclusivo! Vai lá, Agora manda pode. brasa, manda No brasa. desespero, uma moça que participou falou assim, eu acho que esse pano de prato é meu. E aí, assim, eu já tinha terminado a oficina e tinha um monte de criança lá ainda. Ele não tinha visto qual que tinha pintado Isso. também. E aí eu pintando carinha, eu falei assim, eu acho que tá aí junto com esses que estão secando, pode pegar. E nesse pôde pegar, o pano de prato foi. E a Sheila ficou muito triste. Então você sabe, na verdade, quem que pegou. E aí, Moça, aí o Giga pelo só amor chegou. de Deus, Dona Sheila tá nós- chorando até hoje. E nós só chegou começamos e a falou. caça e no final de tudo o Gigas falou, gente, eu Fui preciso eu. contar uma coisa. Eu deixei a moça levar o pano de prato de Dona Sheila. Foi. Eu pensei que aquele era dela, tipo, na hora eu tava... Foi. Ele só chegou em Mas mim ela e só- sabia que não era dela. Não. Ele só chegou em mim e falou assim, amiga, sumiu. Não adianta. Já era. Aí eu falei, aceita. Então tá. E aí, na volta, né, que a gente vai conversando de como foi a oficina, que a gente descobriu o porquê que sumiu. Foi muito engraçado. Ele na já tava, hora, tipo assim, ele já tava resignado, porque ele sabia que ele Na hora, ele já autorizou. tava assim, Dona "Pompa." Sheila chorando, pano de prato. O Gigas e mas Larissa aí- seria muito legal nessa vibe. Os dois, Pode gente, levar. É, né? Fica à Não, vontade. só Sabe o que vai você e devia ter leva. feito? Pintado outro pro Dona Sheila. Você que é Não, artista. Ele Não deu um sei. Mas ele decalque, queria o deu dela, né? outra. Ela queria o É, dela. aquele Ela queria o decalque. dela. E Não, aí- mas o Giga salvou também, né? Ele Foi. fez o que Deu certo. pôde. E Dona Sheila participou de várias outras oficinas com a gente. Dona Sheila, então, superou. Superou. Dona Sheila, um beijo pra senhora, tá? Enquanto vocês contam quais outras oficinas, o Gigas vai fazer o desenho aqui. Que ele A vai Dona desenhar. Sheila, a lua com o gato Ele na vai frente. desenhar a sua tatuagem. Você pensa que nós esquecemos? A lua com o gato na frente, pode ser. Então, mas é que não, o tio homenagem Gigas... a Ele é o Dona Sheila. artista. Não, você pode desenhar o que você quiser. É, Ó, mas o tio Gigas é bom em desenhar na pele. direto? No papel É. é verdade. Já? Você quer vir aqui? Então, a gente troca de lugar. Tem Vem pra cá. pincel? Trouxe Aqui. pincel? É Não, isso só aqui tem mesmo. isso. É um pincel e um sonho. Você vermelho. topa? É vermelho? É igual o É, daqui Rondon, a lida pouco com o que eu tem. vou Ou é preto? Quer trocar? Passa Vem pra aí, cá. passa aí o coisa. É É preto. preto. Com preto você Preto. consegue trabalhar? Consigo. Tudo que nós temos é preto. No rondonista é assim, a gente consegue trabalhar com tudo, O que Larissa. tiver. Com o o que que tiver. tem. É isso Então, aí. enquanto a gente vai trocando Acolhimento de dentro da lugar... igreja, e é isso. Então, enquanto É a gente vai isso. trocando de lugar aqui, Vamos pra vocês vão próxima. conferindo aí agora as imagens do Rondon desse ano. Pode, coloca essas imagens aí que eu tenho certeza que marcou muito, né? Essa imagem que a gente tá vendo agora, por exemplo,
É do quê? Olha, isso aí é uma oficina de primeiros socorros que nós fizemos dentro da igreja. Foi uma oficina muito legal, porque a gente chegou na comunidade e não tinha o lugar da gente fazer a oficina de primeiros socorros. E tinha uma igreja. Eu falei, gente, se a gente pegasse e fizesse dentro da igreja a oficina de primeiros socorros? E aí eles abriram a igreja para nós juntamos a comunidade toda e fizemos uma oficina de primeiros socorros lá na igreja. Então o pessoal foi lá pro altar da igreja e deu a oficina, colocamos música, ensinamos a fazer compressão, manobras para desengasgar. Então a gente tem que lidar com o improviso, isso também é um ensinamento do Rondon, né? É lidar com o improviso e saber, né, fazer daquilo que nós temos o melhor. Exatamente. Aí vocês foram no Stem a Live? Também, claro, sempre. Aí, Tem tipo a assim, live. pessoas dão um socorro, faz uma oração que já tá no altar, já resolve o problema. Exatamente, se entendeu? der certo, já agradece a Deus. Já se não agradece der, a Deus. Se não Já der, recebe a unção. confia também. Se não der, confia, foi a força. E já agradece esse truque que a gente acabou de dar aqui agora. Que agora ele tá até Já de chapéu. trocamos, Até de chapéu. Manda- já Rondonista. trocamos Já de é um lugar. rondonista. Ó, eu Era vou um sonho deixar... nosso. Eu queria fazer um protesto, inclusive. Porque eu e Larissa, nós sempre pedimos pra Mateus, irmos pro eu não Rondon. sei, será que vai ter perfil assim? Ah, se você foi, Elcio, por que eu não iria? Ai, Credo, pelo amor de Deus. Ai, que delicado. Eu vou ficar quieta. Eu no meio aqui. Eu vou ficar quieta. A Larissa já me explicou que ela adora cachoeira, Eu que ela é também. super Eu da gosto. natureza. Água fria. Água Mentira. fria. Mentira. Larissa, Amigo, você gosta? Eu gosto. Amigo. Ele só não vai. É porque eu não sou convidado pra ir. Não, ele iria e ele ia ficar 15 dias. Aham. Ele ia sofrer, mas ia achar bom também. Seria os 15 dias reclamando? Seria. Seria. Mas Tipo, tudo Elcio, bem. então você que a gente vai embora. Mas ia chorar no meio das oficinas, ia abraçar todo mundo, entendeu? Então, Choro não Ele, falta. ela fala, É, choro não falta. ele lá chorando pano de prato, entendeu? Certeza. Exatamente. Ia virar o tio Sobre Matheus. prato, gente. Tio Matheus. Ó, eu vou deixar você livre, entendeu? Se você quiser falar, você pode falar e desenhar ao mesmo tempo, porque eu sei que você é artista. Ele é. Enquanto isso, eu quero que vocês expliquem. Você já falou, então, dessa oficina Primeiros Socorros na igreja, que eu achei... Tá? Tá bom, Se tio. fizer cosquinha, não precisa. Tá bom, tio, eu vou ficar quietinha. Como essa caneta é permanente, o tio vai fazer um desenho super simples, porque eu sei que Não. vai ficar 3 dias. O Matheus quer um elaborado. Não, você... Não, Capricha. Não, ô tio, tipo assim, eu tenho que gravar depois, pra algumas publis, aí pode ser uma coisa mais discreta. Tudo bem. O Tudo tio bem? vai fazer. Tá bom, obrigada, Não, tio. não foi que ela pediu, não. Ela pediu aqui, ó. Foi ou não foi? Ela mostrou um aqui, Ela ó. mostrou Pode um. ser. Ela Onde que é mostrou mais fácil pra você? Aí. O tio já tá. Já pode Ele ser, fez pode ser. mestrado em pintura. Pode pra ser, falar. pode Foi ser. no- Ó, eu quero que vocês me contem das instalações de Gonçalves, porque primeiro vocês ficam no quartel, depois vocês vão pra cidade. Sim. E aí, como que foi? Porque geralmente tem gente que reclama de calor, tem gente que reclama de frio, tem gente que reclama da comida, mas vocês estavam em Minas, então Minas, comida A mineira. comida é maravilhosa, Nossa a gente não pode Senhora. reclamar disso. Como que Mas foi? uma coisa que a gente sempre fala na entrevista, Larissa, é que pra pessoa, pra ela ir pro Rondon, ela não pode ter frescura, sabe? Então, assim, quando a gente vai pro Rondon, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. A gente brinca que lá em Gonçalves nós somos muito bem recebidos. Então, a gente ficou em uma pousada, por exemplo. Geralmente no Rondon a gente fica em escola. Gente, então né? foi muito chique. Então, assim, nós ficamos numa pousada, a gente teve uma caminha pra cada pessoa. Maravilhoso, nem Não dormiu dormiu no no chão. No meu último Não tinha Rondon, banheirinho gente, de tinha tanta criança. barata. Teve aranha. Exatamente. Meu último tinha tanta barata. Esse agora, assim, ó, a gente tava no céu em relação a isso. Então a gente foi muito bem recebido e tem que agradecer muito o pessoal de Gonçalves. Mas a gente só sabe isso quando a gente chega lá. Então a alma do rondonista tem que ser uma alma que tá preparada pra tudo. Pra dormir no chão, barata, sapo. Ou pra que não, que a gente vá pra um lugar que a gente realmente possa ser bem acolhido como a gente foi. Mas lá na cidade a gente ficou numa pousada. Fomos muito bem recebidos pela Joyce da pousada também. E na cidade... Merchan? Também, é porque tem... Pode ela puxar. Puxa aí. Vamos colocar, Joyce. Essas Merece, férias do merece. Elcio, nas É. 200 que ele tira no ano, ele vai... E a gente também foi muito bem recebido pelas pessoas da prefeitura que cuidaram de nós, que foi o Álvaro e a Vitória. Então o Álvaro e a Vitória cuidaram muito da gente lá. Então foi muito legal em relação a isso, porque a gente foi muito bem recebido, sabe? Isso é muito bom, Larissa, porque quando a gente vai, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então, assim, a gente chegou lá e aí encontra pessoas que estão, né, super por conta da gente mesmo e que vai acolher a gente super bem e fala, ô Matheus, vem aqui e leva na casa da mãe e prepara lanche e é preocupado com a nossa alimentação, sabe? É preocupado com o nosso conforto. Não é toda cidade que tem isso. Então, eles viram o valor do projeto. E isso é muito legal pra gente. Elcio, Nossa. são 4 edições. Essa foi a quarta. Não, o Unipan já foi mais de 10 Não, vezes, você. assim. Eu fui a quarta vez agora. Essa é a quarta vez. Qual que é a diferença, ano após ano?
Então, eu acho que o projeto ele também vai se profissionalizando ao longo desses anos todos que o projeto existe. Ele vai se profissionalizando mesmo, só porque eu acho que a maior diferença, na verdade, está nas pessoas, sabe? As diferenças culturais. Aqui a gente está dentro de Minas, mas nesse projeto, por exemplo, tinha gente que veio, alunos, né, universidades da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Pará, de Goiás. Então, essa troca cultural que é o mais rico mesmo. Então, eu já fui para o Maranhão, já fui para o Pará, norte de Minas e sul de Minas. E o que mais muda é isso. Assim, as mesmas oficinas são muito diferentes em cada um dos lugares, porque as pessoas também são muito diferentes, né? Yasmin Wells foi 4 vezes. Você voltaria? Nossa, gente, eu voltaria milhares de vezes. Eu seria um Elsa, assim, se eu pudesse. Porque a gente até falava que se a gente pudesse, a gente faria outra faculdade pra ir de novo. E pode? É só virar professora. Não. Você pode virar Você professora. é professora! Eu já tenho até o quê? Desenhos na pele. Eu posso mostrar já? Já tá autorizado? Gente, olha isso aqui. Nossa, Como é que eu vou nossa, mostrar? Caraca. Isso foi ficar de cabeça pra baixo. Rapidinho. Gente, maravilhoso isso aqui, Elsa, gente. Isso chama aqui é foto. arte. Olha aí, Você apresenta. Apresenta. A foto da tatuagem da Larissa Caixeta. Ele chamou, maravilhoso, você é muito artista, cara. Não, olha isso aqui, amigo. Podia ter deixado no rosto. Podia ter deixado no rosto. Ia valorizar só a pública, tem que fazer daqui a pouco. Eu dá acho tempo. que com certeza. Ele com a canetinha nervosa ali, ó. Acho que é o seu símbolo, né? Tipo, Rainha uma vez, sempre rainha. Tem que Gente, respeitar. amei. Nossa, eu acho que todo mundo deve fazer, sei lá, baixo assinado pra Gigas voltar e pintar de novo o rosto, Gigas, entendeu? qual que foi o desenho que você falou assim, cara, não vai rolar? Esse aqui não vai dar. Tipo, o pano de prato vai ter que sumir pra rolar. Olha, eu acho que o primeiro Stitch que ficou parecendo um Sonic. A criança saiu meio decepcionada, assim. Tem como você fazer pra gente ver como que é o Stitch? Eu fiquei traumatizado. A gente gostaria de ver, assim, pequenininho. Não, ó. eu acho que a gente não precisa Minimalista. pedir pra ele. Mexer nesse lugar. Pra quê? Eu acho que, não sei, não tá Ela curado, gostou, cicatrizado né? ainda. Eu senti. Não, Eu senti uma ferida aberta. eu acho que Não. não é o momento. No próximo talvez. rondô, então. Talvez, no próximo rondô. Ele vai treinar, Isso. entendeu? Por quê? Depois ele vai o quê? Fazer um quarto de uma decoração toda de Stitch. Entendeu? E aí a gente vai ver Do isso seu na prática. filho? Do meu filho. Gostei. Nossa, então tem muito tempo pra treinar. Tem muito tempo, Você paga viu? uma arroba e já era. Entendi. Falei arroba. Gente, Falando em como arroba. que era? Ou, não sei, é permitido na internet? Sim, é permitido internet. Tem algumas coisas que não são permitidas. Ah. Por exemplo, usar bebida alcoólica, 0. Então a gente tinha uma cervejaria lá que todo mundo era doido pra ir. Pra, Por que assim, você olhou pra ela? uma experiência cultural, né, Yasmin? Só pela cultura, entendeu? Gente, reconhecer Se meu integrar. o potencial turístico. Reconhecer da o potencial cidade. turístico da cidade, valorização do comércio Valorizar, local. Exatamente. E As não- meninas do marketing, E não pode, né? porque assim, é proibido o uso de qualquer tipo de bebida alcoólica. A gente não pode também se submeter a qualquer tipo de atividade de risco, como, por exemplo, cachoeiras, Gente, Eita, Gonçalves Larissa. é uma cidade turística cheia de cachoeiras. E eles não foram nas cachoeiras. Sim. música triste. Nossa, sim. A Polly foi subir Gente, uma pra ir trilha pra triste. pousada, a gente passava por Passava uma de cachoeira. frente. Então era assim. E, tipo, mas vocês passavam em Horrível. frente da cachoeira e se ela tava no meio da cidade, nem essas não podia chegar porque podia machucar? Tipo, Não durante poderíamos. o nado? O Gigas vai pedir pra ele explicar como que funciona a questão do exército, porque o exército eles são responsáveis pela nossa proteção. Então vão pessoas do exército conosco pra nos proteger e eles têm uma série de regras que eles têm que cumprir. Sim. Vão com a gente 2 anjos. E literalmente eles são anjos, assim. É. Só que esse rolê da cachoeira aconteceu porque eu acho que no segundo dia, a Jo e o Marcos, inclusive, um beijo. Saudade de vocês. Um beijo. Já estavam assim. Beijos. Já estavam cansados porque a gente falava demais. A gente era muito agitado. Sério? Sim. Ah, não percebi. E aí, Éramos muitos. Junta todo mundo, Imagina, o caos. 22 pessoas. Aqui. e Nossa um monte de Senhora. maritaca junto. Ia combinar com a gente, amigo. Acho que a gente já Já tá tem perfil de aprovado. rondonista. A gente tá aprovado. Próximo processo seletivo. E aí eles ficam por conta da gente 24 horas. Inclusive, eu fui o mais guardado, né? Porque eu dormi no mesmo quarto que o Marcos. Quem é Marcos? O O anjo. Marcos é o anjo. O anjo. Então você dormia ali debaixo da asa do anjo. Sim. Desculpa, gente, desculpa. Esses pensamentos intrusivos. Solta, vai, Floriana, solta o efeito sonoro. Eu pensei que eu tava entre amigos aqui, Mas falando nós de maritacas. Eu estamos. falei, vou soltar. Assim, quando dormia, né? Porque o Marcos ronca muito. Ixi. Descobrimos. Desvalorizou o passe do Meu Marcos Deus. agora. Já repensei aí nesse anjo. Esse anjo aí. Mas eles eram incríveis, assim. Tudo que a gente precisava, eles eram apoio. E ajudava em tudo. E o carinho, assim, era como
paz, assim, pra gente, né? Mas eles também são super ego, porque eles também são não, né? Então a gente... Não vai na cachoeira. Vamos pra cachoeira. Eu falei, não. Por favor. Até eu professor, né? Falei, Por não, a gente favor, vai na tá aqui, cachoeira de cachoeira fácil acesso. Aqui, ó, a gente passa Do na ladinho. frente. Você falou assim, lá na minha cidade? Porque se você que ia ter que andar até pra ir numa cachoeira, né? Não lá, tem no meio da cidade. Lá realmente, Imagina assim, tem isso. cachoeiras de acessos muito fáceis. Desses momentos, né, desse acompanhamento, qual foi a imagem que você tem registrada hoje, guardada no seu celular, enfim, Instagram, que você guarda, assim, de recordação? Momentos que marcaram muito a mim, né? Acho que esse é muito individual, cada um desses momentos. O fato da gente ter feito várias aferições de pressão, de glicemia, na porta da igreja. Então a gente pegou a igreja lá, que é uma cidade muito católica, então a gente foi para a porta da igreja e foi aferir pressão, glicemia, orientações de saúde, avaliação das pessoas, há quanto tempo que não ia ao médico, por exemplo, e a gente fazia orientações relacionadas a isso. Então a gente conseguiu atender mais de 200 pessoas da cidade na porta da igreja, num chalezinho que tinha lá. Então, assim, foi uma experiência bem bacana, tem imagens muito bonitas e a gente trabalhou realmente todo mundo, assim, em prol de ações como essa. E outras coisas que foram muito legais também foram as atividades de cozinha, porque tiveram várias atividades na cozinha, onde a gente ensinou a fazer broto de bambu, massas, né? Em conjunto com o outro conjunto que estava conosco, antepasto de umbigo de banana. Sim. Então, a gente teve várias atividades que foram ações conjuntas entre a gente do Unipan e a universidade que estava conosco na cidade, que é o pessoal da IFTM, que são um pessoal surreal, assim, a gente virou uma família mesmo. Então foram momentos que eu sempre que me lembro do Rondon, eu me lembro desses momentos mesmo. E pra vocês, qual vai ser o momento ou os momentos inesquecíveis? Eu acho que de foto, assim, que você comentou, uma que me marcou muito foi do nosso artista. Porque foi nesse momento que o Elcio comentou que a gente teve, né, que eu tive que acolher uma pessoa que estava em um surto, assim, enfim. E aí foi um processo, né, difícil pra mim, mas assim, ao mesmo tempo, igual o Elcio comentou, a gente tem que pensar fora da caixinha. E aí foi um momento muito marcante pra mim, porque foi quando eu pude colocar, né, os meus conhecimentos, a minha humanidade, a prática, assim. E aí, quando eu tava me despedindo dessas pessoas, o Gigas tirou essa foto, assim, eu de costas e despedindo delas, indo embora, e foi... Ai, essa foto é linda, assim. Mas em momentos me lembra, além das oficinas, né, que a gente teve muito comunicação não violenta. Tivemos muita comunicação não violenta, gente do céu. O Elcio falou, não, você vai fazer tantas oficinas e tal, vai ser muito disperso, enfim. Eu falei, não, vou fazer, né? Levei tudo arquitetadinho. Gente, o que eu fiz só de comunicação não violenta não tá escrito. Era comunicação. Outro dia você tinha que dar a comunicação. Essa ela fez quase todos os porque dias, né? Eu fiz quase todos os dias. Demais, é isso? É isso. Precisava muito, né? Você sentiu a necessidade. A gente viu a necessidade até de trabalhar em alguns setores, assim, tipo Câmara, Prefeitura da e alguns setores, às vezes, porque a gente faz um diagnóstico antes. E a gente viu, tem um setor que tem uma rusguinha com outro setor. Então a gente trabalhou essas questões relacionadas a como que a gente consegue trabalhar em prol do mesmo serviço, né? E nesse contexto tem uma coisa muito legal também, é que a gente juntou um monte de pessoas da prefeitura que trabalham no serviço braçal, jardineiro, pessoal da limpeza, e a gente fez uma roda de conversa com eles, né? Umas 50 pessoas, não foi? Gente, umas 50 pessoas, principalmente homens, assim, 95% homens, que trabalham no serviço braçal da prefeitura. E eu acho que, pelo menos das da Yasmin, foi uma das que mais marcou, porque eles podiam falar coisas que eram dores deles e que eles nunca comentavam. Por exemplo, a moça que cuida da limpeza dos banheiros públicos, lá tem muito banheiro público, ela fala, gente, eu sinto que o meu trabalho, ele é desrespeitado, porque eu acabo de limpar o banheiro e eu limpo o banheiro igual eu limpo o banheiro da minha casa, com todo o amor, porque o meu trabalho ele é muito simples, mas eu faço ele com o maior capricho possível. E depois de 5 minutos que eu limpei o banheiro, eu entro lá dentro de novo, ele já tá todo imundo. E eu tenho certeza que ninguém faz isso em casa. Então, por que trata o meu trabalho desse jeito? Que é o meu trabalho que é limpar do banheiro que todo mundo usa. Porque não é que é público, não é de ninguém, é público, é de todo mundo e todo mundo tem que cuidar. Então, esse momento foi um momento tão bonito que a gente viu que era uma coisa que estava engasgado e que a pessoa precisava falar. E várias pessoas, né, Yasmin, falaram coisas nesse sentido que foram profundas mesmo. Gigas, pra você. É difícil escolher só um momento, mas teve um momento do Gabriel, que foi um anjinho que ia toda a oficina, Gabriel tava lá, às vezes chegava até antes da gente para se divertir, e aí ele vinha com aquele sorrisão, abraçava a gente. E aí teve uma vez que ele foi de chapéu e a gente produziu alguns bottoms, né, para o pessoal. E aí ele tava com esses bottoms no chapéu e a gente perguntou, e aí, Gabriel, por que você tá de chapéu? Aí ele falou, porque eu sou Rondon.
Que demais. E aí ver o impacto de um gesto nosso na vida das pessoas, e principalmente do Gabriel, tão novinho assim, marcou, sabe? Ele achou bonito o trabalho de vocês, já sentiu, né? Inclusive, Inclusive, Ah. a gente vocês trouxeram lembrancinhas. Trouxe. Inclusive, você quer ser nosso amigo? Porque você resenha, você é tio, você quer ter nosso grupo do WhatsApp? Vamos. Vamos. Vamos marcar uma cachu depois? Topo demais. Nossa, ser. vamos. Topo em Gonçalves? Eu vou. Ah, eu quero. Mas Agora pode ser mais perto Nossa, é também. excursão para Gonçalves. Eu vou. Depois eu a gente pode ir pra São Paulo. topo. O Matheus gosta de barulho, prédio, shopping, agitação. Porque eu falei assim, amigo, mas mato, não sei o que, eu também gosto. Ele, É que ela sumiu esse amigo, dia. onde que tem shopping, pelo amor de Deus, eu quero movimento. Vamos ver, E gente. eu aqui, ó, Porcelanato. eu querendo ouvir o barulho dos... Né? É super isso. Chega, Eu chega na queria- cachoeira, vai lá. É, Eu cadê gosto o de pescar, porcelanato? eu gosto de Porcelanato, pescar. isso aqui tudo. Não, eu gosto... tem que Eu dar... pesco. Olha, Real. Mas você gosta de acampar e tal, essas coisas, viver o Eu gosto negócio de ou só pescar. a parte de Gosto de pescar? pescar. Enfim, o que nós temos aqui, por favor, apresentem pra câmera, pra O gente. artista. Vou apresentar e o artista explica o que é, Gigas. Ó, é um pedacinho da Unipam, simbolizando o chapeuzinho do Rondon, que é nosso uniforme. E o outro são os marcos de Gonçalves, que é a igreja principal, Araucária, que tem para todo lado, e a bandeirinha de Minas Gerais, para representar o sul de Minas. E Você a gente que fez com a- muito a carinho. arte. Sim, a gente Que desenvolveu. gracinha. A arte e o Montamos. desenvolvimento, né? Sim, tudo. Inclusive fazer os É nosso? blocos, né? Sim, Não, para isso é vocês. casa, não, pera. Gente, a gente Pera, tá pera, muito pera. chique. Esse é o nosso segundo episódio. E nós não eu não precisei pedir Ele não nada precisou pedir até o nada. momento. Eu ganhei o quê? Um Tatuagem. desenho permanente. Sim. De 3 Eu dias. ganhei ainda um bo- ganhei lembrancinha. Ganhamos boné da Let's. E Da ganhamos- Let's, é verdade. Ganhamos Que um gracinha. E ele colocou o chapéuzinho no logo do Unipam. Gente, sensacional. Muito bonitinho, né? Maravilhoso. Amei. Pra montar E tudo isso que a gente também. faz do Rondon é tudo manual, assim, é tudo que é feito por nós mesmo e tudo levado, né? Nada comprado, né? Sempre a gente que executa tudo, sim. todos os materiais, tudo que a gente leva impresso, a gente leva muita coisa e tudo é feito por nós, é feito por nossos alunos com o apoio dos nossos professores e levado para a comunidade. E esse aí? Esse a gente também fez o chaveirinho, e aí sobrou somente esse, de todos que a gente produziu, porque o pessoal gostou bastante. E aí Medalhas, troféus. produzimos medalhas, também. troféu. E pra fazer isso também um custo, né? Antes da viagem. Vai ser muito Porque tem legal. pouco tempo, às A vezes, gente pra organizar tem, tudo. entre o projeto ser aprovado e a gente ir, é 1 mês e meio. Então, assim, e nesse mês e meio eu ainda vou até a cidade, o professor coordenador vai para fazer um diagnóstico anteriormente, e a gente estabelece contatos para que quando a gente chegue lá, as coisas estejam mais redondas possível, mas ainda assim a gente chega e tem muita coisa para ser feita, né? Divulgação, trabalho. E o chapéu também tem alguns bottoms. bottoms. Sim. Aqui, né? São, Tem o que eles condom. fizeram. Esse, do Esse a Rondon, gente ganhou, Ah, o Rondon Esse é do Ministério, né? que da dá pra nós. mochila. Que bacana. E essa história aqui, ô Gigas, nosso tempo também, estamos formando aqui no ponto, tá acabando. Sim. Mas eu achei, assim, off, você contou pra gente, eu queria que você contasse a história, gente, Da corujinha. dessa corujinha aqui, ó. Essa corujinha eu guardo com muito carinho, porque foi o Gabriel que presenteou a gente. E eu também fui doido pra comer pinhão, só que não era época. E aí eu contei pro pessoal lá, e aí assim, infelizmente você vai ter que voltar aqui depois pra comer o pinhão. Mas aí no último dia, Gabriel presenteou a gente. E é muito lindinho, porque mostra um pouco também da arte lá de Gonçalves, sabe? Demais. Isso é muito E a incrível. gente fez várias oficinas voltadas para essas questões, porque a gente pegava os artesãos e muitas vezes as pessoas que fazem, por exemplo, uma obra de arte como essa, eles fazem até como passatempo, ou não veem como o trabalho deles. E a gente pegava os artesãos, por exemplo, e falava, não, é um trabalho de muito valor, né? Ainda mais que é uma cidade turística, E né? aí a gente Turista trabalhava quer levar uma exatamente lembrança. isso, a gente trabalhava a questão do levantamento mesmo do potencial turístico, a questão de como vender o seu produto, de como colocar essas coisas na internet, precificação, porque o preço também, e muitas vezes a gente via que era um preço que estava até defasado do que é cobrado em outros lugares que a gente vai. Então a gente tentou trabalhar com isso na comunidade para que a gente deixe sementes para depois que a gente vai embora. Então nosso objetivo lá não é só prestar uma assistência, vir embora e sobrar lembranças. A gente lança sementes para que essas pessoas consigam depois, né, colher os frutos em relação a isso. E a gente tem certeza que os frutos
né? As sementes foram plantadas e em breve os frutos serão colhidos. Esses botos aqui eu vou colocar na minha mala, vou guardar toda vez que eu levar para poder lembrar. E agora eu fiquei curioso, porque aqui no nosso Conexão, a gente sempre tem aquelas 3 tradicionais perguntas, mas que hoje nós vamos resumir, porque acho que tem tudo a ver com o projeto Rondon. Uma das perguntas é, o que não pode faltar na bagagem de vocês? Vou começar com você, Yasmin. Na hora de viajar. Na hora de viajar, no caso, pro Rondon. O que não podia faltar? Inclusive, pessoas que vão nem precisam de muita coisa, tá? Porque eu levei uma mala gigantesca. Foi um custo. Então, assim, pode dar uma segurada, né? Não precisa de tanto como a gente fez. A gente foi muito preparado. Mas eu acho que se nas próximas operações continuar, né? O borrifador, muito importante. Não, porque essa técnica podia ser passada aí, ó, de operação em operação. Eu acho que é uma coisa que tem que... Já colocaram no Instagram? Que eu acho, gente, dicas para a próxima operação. O que levar na mochila do rondonista? Borrifador para cabelo. Todo mundo... cabelo na fila. Todo mundo achando estranho, mas maravilhoso. Eu acho que roupas confortáveis mesmo, né? Porque a gente anda muito... Ela levou um salto alto. A Júlia levou uma bolsa brilhante, né? Mas vai que ali num baile... Vai que surge oportunidade. Vai que terceira idade. Terceira idade. E Aí você vai dança ali, sucesso, coloca ali uma bolsa brilhante e vai dançar. Maravilhoso. Eu usaria. Elcio, na sua, o que não pode faltar? Olha, na mala do Rondon, o que não pode faltar? Repelente. Não pode faltar. Protetor solar não pode faltar. Não, mas o óbvio não. O seu. Na sua Não, mala. na sua. Na mala do Você tá Elcio. montando aqui, ó. Ixi, isso aqui Elcio tem essa coisinha aqui específica que é de não Elcio. pode. Olha, coisas... Celular não pode Celular. faltar. Não, Elcio, não. Você tá sendo muito Câmera óbvio. fotográfica, porque eu fico na cobertura jornalística do verdade, evento, é verdade. entendeu? Ele é o repórter Então eu especial do fico Rondon. no- Enviado. Eu sou enviado do Unican. Então, câmera fotográfica é muito importante. E uma coisa muito importante pro Rondon, chapéu. Não pode faltar de jeito nenhum, porque esse é o símbolo do rondonista. Demais. Maravilhoso. O Matheus, ele agora... É porque aconteceu uma coisa em off aqui com o pessoal, mas ninguém vai saber, porque ninguém tá vendo agora. Mas eu vou contar. Não, amigo, ninguém tá vendo. A gente vai deixar o povo curioso. Coisas técnicas. Então, O telefone o voou, telefone gente, voou. coitado. Aconteceu aqui sei lá, criou Pequeno asas e voou. acidente. Um telefone voou. Tu, querido, Gigas, o que não pode faltar na sua mala? Não pode faltar na minha mala tinta amarela. Boa. Pelo amor de Deus. tinta Aprendeu amarela. a lição. Primeira coisa que a pessoa, próximo rondonista, vai levar. Tinta amarela, que já pra socorrer os coleguinhas. Sim. Não é? E borrifador. Eu acho que isso aí ficou Qualquer marcado. coisa, você leva essa tinta que tem Cada um ali. leva sua tinta. Gostei, mas tirando a tinta. Mas na minha mala, coragem. Não. É o conselho que eu deixo Olha que para os próximos É, rondonistas. eu sabia. Que até me Nossa, que profundo, gente. Quase Dá que eu pra falei, voltar, Acho que não, foi a aí a resposta gente mais fala de Nossa, novo. uma escova de dente. Não, você tá muito filosófico. Porque... Não, item. O Matheus não Item, gostou do- item. Não, nós queremos Quantidade. item. Posso te falar uma coisa? Ah, Na hora que eu cheguei lá, eu falei, não trouxe a quantidade certa de caneta. E aí eu tive que improvisar, assim. Eu passei perrengue pra desenhar. não, mas pra você, Gigas, eu vou A caneta. insistir com você. Mas é porque Um ele é item. meio que Não, artista. mas um item. item dele. Você tá montando sua mala. O que não pode faltar? Nossa, eu levaria mais calça, né? Eu levei só uma. Pra 20 dias de viagem no total. Foi Pera, mesmo. Mas aí você trocou com uma bermuda, você fica com a mesma calça o rolê inteiro. Não, eu troquei. A gente bermuda, trocava. teve uma é. bermuda. Ah, que Sim. bom. Tinha Não, vários. ele não de trouxe nós, só, né? tipo, você não levou só a calça, levou calça e bermuda. Foi. Ai, que Inclusive, bom. uma que virava bermuda. Roupas neutras, não, gente. então foi bom. Nossa. Tipo assim, Tá aí, uma roupa calça que vira confortável, bermuda é uma coisa interessante. Sim. Ó, duas peças prática, em uma. prática. Tinha uma abóbora caboteada também, né? Como é que é? Ela levou um look que teve um dia que eu olhei e falei, você tá Abóbora parecendo uma abóbora caboteada. Ele me chamou de abóbora caboteada. Tem gente, vamos levar umas coisas assim que Roupas combinam com neutras, amarelo. gente, Já vamos pensar Isso. na paleta amarelo, Isso. entendeu? Confortável. E não precisa de brilho, mas se quiser brilhar no quiser baile também. da melhor idade, você pode pensar, né? Importante. Importante. Olha, se você fosse pro Rondon, o que não poderia É porque faltar é na meio sua, que, na ó, sua é porque bagagem? lente de contato, porque eu não enxergo. Não, amigo. ok, mas assim, um item lá, sim. Eu sou espírita, eu ia levar um evangelho pra Bacana. fazer minhas orações. Bacana. Eu acho que é isso, amigo. E eu ia repensar mesmo a questão de roupa mesmo, porque eu sou muito calorenta, mas disseram que faz frio, mas eu sou muito, muito calorenta. Em várias situações que o pessoal tá com frio, eu tô com calor. Então acho que eu ia levar roupas o mais leve possível, assim, ia ficar bem estilo
pessoa Natureza. da natureza. Entendeu? Da natureza. Eu acho que eu ia meter essa skin. Não sei Gostei. skin boiadeira, não. Ia ser Gostei. skin totalmente natureza. Te convenceu? É. Sim! Evangélico. Porque eu imaginei. Eu já imaginei ela. Já Não mais imaginei. nada. Pronto. Precisa de mais alguma coisa? Não, Rondon? tá pronto. O repelente De eu ia jeito pegar o quê? nenhum. Emprestado do anjo. Se eu esquecesse. Sim. Anjo, pelo amor de Deus, porque ele deve ter, A gente né? levou de brinde, É obrigação inclusive, dele, né? precisou, né? Ele é um anjo, não é possível. É a obrigação dele. Escova de Ou dente, liga a gente pro dava um Elcio. jeito. Elcio, É, você Elcio. Tinha brinde também, tinha brinde de repelente, A de gente protetor. levou 100 Eu posso Sem protetores falar um negócio repelentes. pra vocês? Eu já gravei com vários rondonistas. Aham. Eu acho Ah. que o deles foi muito de boa. Do Eu tipo tô- assim. O outro eles teve comeram barata. Bem, eles comeram bem. Não teve um perrengue, assim. E assim, eu acho que não. Nossa. Teve perrengue? Teve, não de infraestrutura. Não, cerveja pois é, mas eu falo não. disso, dessa questão Sim, de sim. infraestrutura. Que geralmente, tá, que o banho é um perrengue que É, Mas o perrengue de infraestrutura é um perrengue que pega muito. pega sabe? demais, sabe? porque além de. Porque é cansativo, vocês ficam animados, Não, estão na e eu vibe, mas falei é. com os meninos, eu falei assim, ó, vocês vão chegar lá no Unipan, vão começar a falar pro colega de justiça lá. Eu falo, não, vão pro Rondon, é super tranquilo, é férias. E não é, Rondon não é férias, tá? Rondon não é lazer. trabalho. Rondon é trabalho pesado. Dependendo da cidade, a gente pode ser bem acolhido, a gente pode ter um pouco mais de mordomia, mas não é a finalidade do projeto. Mas realmente a gente não pode reclamar em relação à infraestrutura, porque a gente foi muito bem recebido. Inclusive, eu até falei com as autoridades quando eles foram lá, né? Porque a gente foi até reconhecido, né? Se você consegue falar um pouco melhor deles, visitaram a nossa cidade, enfim. E aí eu comentei, falei, gente, olha, a gente realmente tem que reconhecer nossos privilégios. Então, pra viver o Rondon mesmo, a gente tem que ir uma outra vez. Então, A gente precisa A viver. gente quer ficar. Me bota no mato. na- Eu preciso viver isso. A gente vai ficar entendeu? acampado no Porque próximo. o Elcio isso. preparou a gente pra isso. Eu não vim aqui pra dormir Eu e vim pousar. aqui pra tomar banho no Eu Rio. vim aqui pra tomar banho no Rio, pra ficar no frio. Pra o Fica o quê? Pra ser pedido. carregado pelas baratas. É isso. no próximo, eu e Larissa queremos ir. Ai, Não sei com quem que a gente... Mas a gente quer ir Elcio, num eu sei. A gente quer ir num É, desse. comigo. Elcio, a gente Nós quer vamos, ir. já tá anotado essa demanda. Nós vamos... Vocês fazem um memorando pra mim, pode direcionar o Não, a memorando. Polly que fica com essa parte. A gente só falou aqui, agora tá gravado, testemunho. Aí nós vamos e daí a gente vai fazer o podcast de lá. De lá. Olha, gostei da Aí, ideia. já viu? Já viu o Nossa, valor. Gostei, chega já vi também. valor. Mas a gente gravando Já com vi a ela. diretora querendo cortar minha cabeça, mas já. Ela editando depois. A Polly vai junto. A gente leva o computador. Não, vai a ela- Polly, vai o Wilson, vai todo mundo. Só uma coisa, eu só vou se tiver uma alvorada festiva. Olha Ai, só. será? Vocês vão contar pra gente o que, que Será? é. Só pra terminar, porque a gente vai terminar com a alvorada festiva, É. que é festivo. Então vambora. Porque a Não alvorada sei festiva. se é tão festa, né? O que é Não. isso? É, Conta pra festivo nós, é só um nome que Só é um festivo, nome. né? É alvorada assustadora. Alvorada O que de é uma terror. alvorada? Então, a gente chega e somos distribuídos em beliches, né? Nesse dia, o Elcio tava em uma beliche do lado embaixo e eu fiquei na de cima junto com os outros com os outros colegas nossos, né? Aí o Elcio tava roncando. Alto. Não queria te falar, eu sou mais Mentira. alto. E aí, eles dão um tiro de festim às 4:30 da manhã. Isso tu tá começando a pegar no sono, né? E aí, mete uma música no talo, assim, altona. Que música? Era tipo meio Roberto Carlos, aquela música de quartel mesmo, sabe? Meio Eu não sei senhorio. qual que é música de quartel. Conta Eu pra também não gente. imaginava que tocava. Como assim? Eu só Cara, consigo- sou eu, é isso? Oi, Roberto Carlos. É uma voz. Sabe música tipo Voz do Brasil? Isso! Sabe? É tipo aquelas músicas assim, sabe? Isso, assustadora. Só porque o pessoal entra dentro do quarto dando tiro. É, e Gritando, acorda, gritando. acorda. Dá um tiro pra cima, pelo E amor de acendendo Deus. luz. É tiro de festim, que faz só barulho. Ah, Você pelo sai amor e de começa a ouvir Deus. tiro Entendi. dentro. Você tá dormindo, você não sabe Você não disso. sabe o que tá Não. acontecendo. É uma surpresa. É uma Sim. 4:30 da É manhã. uma Você recepção. acorda com um tiroteio de mentira. Dentro do quartel. Pulei da E cama. aí, Incrível, eles só vou se entram, tiver isso. tipo assim, puxando, e aí você Puxando acorda assim. coberta, trem. E aí eu acordei, porque eu já tinha estado em outras vezes nessa situação, acordei e fiquei assim, eles, vamos, desce. Não, você tem que descer da cama correndo. Então você, sabe? Fica E não com nos desespero, uniforme. susto. Aí eu fui vestir o uniforme ao contrário, calcei um pé de chinelo, um pé de tênis, e eu procurando o Elcio, assim, desesperado, e a do Cadê o avesso. E aí o Lucas falou assim, Guilherme, calma. Veste, Desesperado. troca o uniforme, coloca do certinho, calça os 2 pés do sapato certo e tá, não precisa descer agora. É porque o Não tá rolê pegando aqui fogo nem nada. é uma alvorada festiva só pra galera do quartel. Só. Sim. É, a Pros festa é só rondonistas. pra eles. É apenas uma madrugada de terror. Deve É ser meio isso. sensacional. Eu achei incrível. Vai ser legal. Eu achei incrível, viu, amigo? Checar Nós aqui vamos. antes É esse de tipo de sair. experiência que a gente vai Nós iremos no próximo. Já tem previsão do próximo, Elcio? Agora, sempre é férias, né? Então agora a gente vai escrever de novo pra janeiro do ano que vem.
Bacana. Janeiro do ano que vem aí. Então, Vem aí. iremos. E pior que passa, né? Passa rapidinho. Do último que nós fizemos com o pessoal pra agora, passa muito rápido. Gente, e passou muito rápido também essa nossa conexão. Muito mais rápido que os 15 dias, acredito eu, que vocês ficaram por lá. Mas muitíssimo obrigado. E que vocês possam levar essa energia contagiante de vocês pra mais e mais pessoas. Obrigado, viu, Guilherme? Posso fazer uma coisa? Não. Pode sim. Queria mandar vários beijos, realizar meu sonho de criança. Pode? Um beijo Pra pra sua mãe, pro mãe. meu pai, pra minha tia. Pode. Começando. Pra qual câmera? Aqui? Pode escolhe a câmera. Que câmera que você quer? Queria deixar um beijo pra todo mundo que participou do projeto com a gente. Deixar um beijo especial pro William Gostoso. Ai, meu Deus do céu. Prefeito de Gonçalves. William Gostoso. William Gostoso. Motorista, gente. Um beijo pra Vicky, pro Álvaro. Nossa, Eu com sim. certeza não vou lembrar o nome de todo mundo, mas assim, um beijo. Representando todo mundo da cidade, né? Sim. Nossos colegas que, assim, virou família mesmo. Viramos. Tanto a galera daqui do Unipan quanto o IF. E os nossos anjos, assim. Sim. Beijão. Tem A gente surpresa pra você. Eita. O William veio, pode entrar. O microfone O microfone desistiu da vida. Ele falou, eu desisto. assim pra Olha você. esse sorriso tão sincero. Ele gostou muito. William. Ele gostou muito do William, gostou. Poliana, depois de 800 temporadas que eu nem sei mais qual deu certo de pegar alguém. Ah, desculpa, Wilson. O Wilson quase ficando surdo nesse podcast. Yasmin, pra você. Eu também, né, mando um beijo pra minha família e pra todo mundo que se tornou família também. Foi muito especial. E agradecer por esse momento aqui, né? A gente não consegue nem compartilhar 1/3 do que a gente viveu, né? Das experiências que a gente carrega. Mas é muito importante a gente ter esse espacinho pra falar sobre isso. Obrigada mesmo. Nós sim agradecemos. Agradecer a vocês pelo acolhimento. Até que enfim você veio, né, Elcio? Até que enfim. Terceira Enfim, tentativa né? de trazer esse homem Vai aqui. vai jogar na minha Shade, cara Jogar na agora. parede. Eu falei que eu ia falar. Eu joguei, agora fica com você. Mas graças a Deus, agora finalmente deu certo. Deu certo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mesmo. E de trazer essa mensagem do Rondon. Principalmente para a comunidade, né? Para que as pessoas saibam que é um projeto que é muito lindo. E para os nossos alunos, porque se você tem interesse de ir pro Projeto Rondon, a gente sempre está indo mesmo. É uma experiência que é incrível e que vale a pena ser vivida. Porque, afinal de contas, Rondon a gente não consegue explicar, a gente só consegue viver. Então, se você tem interesse de viver, fica atento, porque a gente vai ter outras oportunidades. Temos a professora Larissa Caixeta que vai na próxima. Vamos junto, Larissa, na próxima? Eu Vamos. Eu vou de topo aluno. também. Eu vou aluno. Vai, então Vou. bora. Já vou mesmo fazer o vestibular. Matrícula? Sim. Então, e vou. Bora. Eu tô falando sério. Você no segunda metade? Tem que ser na segunda metade do curso. Então Não, você mas tem que... você não Vira tem uma professor, segunda vira metade aí pra professor. gente? É, o Unipam. Vai dar certo. A verdade. Confia. Tem essa parte, né? Tem essa Confia, verdade. confia que vai dar certo. Vai dar, esqueci, Olha, esqueci dessa parte. Né? Você Esqueci. pode ser professor também, amigo. Obrigado, amigo, por contar. Você pode ser, uai. É um dia, quem Você sabe. pode. É, Existe a possibilidade. com certeza. Não é? E as viagens com Larissa Caixeta são as melhores. Você passa 24 horas dentro de um Que ônibus. 24, amigo, foram mais de foram 2 dias. Foram 2 dias? Foram 2 dias. Caraca, a gente saiu mas num tudo. dia, ficou lá e voltou no outro. Foram 3 dias de viagem, sem tomar banho. É. Viu, Tá vendo? amor? A Tá skin vendo? rondonista que existe em Já vocês. tá aqui, ó. Foi um chulé, Isso, a foi gente janela pra ir aberta do ônibus e No programa, negócio acho que foi no entrando. Altas Horas. Altas Horas, Altas Horas a foi gente no foi SBT. nessa skin cheirosa. É verdade, no Altas Horas estávamos... Altamente fedido. Então, uma coisa... Representando a nossa instituição. Ai, Que gente. péssimo, gente. Olha, Mas- muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho incrível, por vocês terem topado o convite. O Elcio é porque já é uma pessoa que já tem alma de Rondon. É verdade. Né? Maravilhoso. Eu também te parabenizo, porque você continua abrindo mão das suas férias e organizando todo o rolê. Sim. Estimulando todos os alunos. E a gente sabe que dá trabalho. É um trabalho lindíssimo. Então, que vocês consigam levar isso pro dia a dia de vocês também, né? Enquanto alunos, futuros profissionais, aplausos. Aí. Aplausos. Eu queria aplausos fazer um muito. pedido. Qual? Nem sei se tem mais. Você pode pedir. Eu posso pedir, não custa Pedir, nada. não Inclusive, tem. a direção aí do Rondon, né, Kit Patos, que coloque o Elcio como embaixador do Rondon. Aqui, Eu acho. eu estou falando sério, Eu não tô acho. brincando. Porque a pessoa que abre mão, abdica de tantas coisas pra se dedicar Tantas ao vezes, próximo, né? né, não só no Rondon, mas em todas as áreas, Sim. eu acho que fica aí.
a sugestão do Elcio se tornar Mas você sabia que embaixador. quem ganha mais não é a gente, né? Quem ganha mais não é eles, né? É a gente mesmo com essa com toda experiência toda. certeza. A gente sempre volta muito mais, muito maior, né? Com experiências muito, muito incríveis mesmo. Por isso que vale tanto a pena. Com certeza. Por isso que nós Maravilhoso. queremos ir também. Nós também queremos ter uma nova visão de mundo, não é isso, amigo? E viver certeza. todas essas experiências. Valeu demais pela participação de vocês. Gigas e Yasmin agradeço. e Elcio. E Elcio. Muito obrigado. Nós adoramos saber das histórias. A gente queria ficar mais amigo, mas nossa, se deixar, a gente O fica ponto aqui. já tá aqui, ó, falando, Já tá gritando. encerra. A gente espera que vocês aí também tenham curtido, né? Acompanhar todas essas histórias. Se você ainda não assistiu o último episódio, corre lá, porque dá tempo, né? O A primeiro gente tá só episódio começando nossa temporada. tá aqui, ó. Tem muita coisa pela frente. Corre lá, assiste o último episódio, foi maravilhoso. Compartilha este episódio também com seus amigos. Para pessoas que também podem ter interesse de participar do Rondon, já manda para todo mundo. Os cortes. Os cortes também, vocês podem ir lá no @unipanet, que tem um monte de coisas. Sigam o Matheus Borges nas redes sociais. Qual que é o seu @, amigo? @o Matheus Borges e sigam a nossa eterna rainha Larissa Olha, Caixeta lindo. no Larissa Caixeta Oficial. tá? Siga a nossa Larissa lá e siga também Unipanet, que você vai saber dos nossos cursos e de tudo que rola aqui no Centro Universitário de Patos de Minas e também no Colégio Universitário. Isso aí. Aproveitar e mandar um beijo pra Paty e pra Nayara, que me produziram para este episódio. Beijo, Gatíssima. lindas. por Obrigada, sinal. amigo. Obrigada, Que- obrigada. Miau, miau. Eu tenho que fazer de borboletinha, mas eu não sei o barulho, eu só vou bater minhas asas. É isso. Quem te veste? Hoje, Larissa Caixeta. Larissa Caixeta? Mentira, a saia da Múltipla. Belíssima. E os bottoms são do Rondon e do Gigas, a arte é dele, tá? Muito obrigado. É isso. Rovan. A saia não dá pra vocês verem, mas é isso. Mas dá pra você ver Vocês lá vão no Instagram. meu Instagram. É. É isso. Muito Então obrigado bora. a Rovan Patos. Ah, você tá hoje, todo hoje, de- hoje, Ah. hoje, literalmente, sou de Rovan Patos. E Muito eu obrigado. senti um look de peso aqui, É, entendeu? Maravilhoso, adorei. Eu precisava corresponder a você, tá? Ah, Beijo fofo. pra Cris, todo mundo da Rovan Patos, que tá de endereço novo, tá aqui na tela. Gente, beijo pra vocês! Beijo pra vocês, câmbio, desligo.